Desejamos boas-vindas a todos. É um prazer estarmos juntos para mais uma reunião, onde seremos instruídos e poderemos louvar a Jeová também. Para iniciarmos, faremos de maneira alegre. Entoaremos o cântico número 114. Cântico número 114 está baseado em Tiago, capítulo 5, versículo 8, e o tema é Seja paciente. E na sequência, o irmão Eugênio Souza fará a oração inicial. Esse cântico, sem dúvida, foi a introdução perfeita para o conteúdo da reunião de hoje. Mostrou a importância de nós sermos pacientes, de mantermos a calma, de imitarmos a Jeová. E isso é especialmente desafiador quando nós somos provocados ou estamos sob estresse. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós veremos que lições podemos tirar do mau exemplo que Moisés nos deu. Talvez você pense, mas é mais fácil falar do que fazer. Se você pensou isso, vai gostar de ver as excelentes sugestões que teremos no discurso O que você pode fazer para manter a calma? E por fim, ninguém gostaria de ser conhecido como uma pessoa desagradável. Mas às vezes isso pode acontecer. Como evitar que isso ocorra? E sejamos, ao contrário disso, pessoas edificantes. Veremos isso em nossa vida cristã. Bem, esses são apenas alguns assuntos que veremos hoje. Iniciaremos com o primeiro deles, em Tesouros da Palavra de Deus. O irmão Maurício Ramos fará essa parte para nós com o tema Seja manso mesmo quando for provocado. A mansidão é uma qualidade que precisamos ter. Tanto precisamos dela que o nosso futuro eterno depende dessa qualidade. Lá no Salmo 37, 11, é bem claro isso. Lá diz, os próprios mansos herdarão a terra. Ou seja, isso também quer dizer que aqueles que não são mansos não poderão estar naquele novo mundo. Alguns já nascem, parece, com essa qualidade. Faz parte da personalidade deles. Então, quando crescem,
eles não têm muita dificuldade em controlar o temperamento. No entanto, alguns não são assim. Não nascem prontos com a mansidão. E dependendo de como foram criados, o ambiente em que viveram e coisas que aconteceram, às vezes eles não conseguem, mesmo querendo ser mansos. Mas é possível mudar? Felizmente, sim. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de que isso é possível. Hoje nós vamos ver o exemplo de Moisés. Moisés, ele tinha uma situação muito privilegiada. Teve alta educação e morava na corte de Faraó. Sem dúvida, uma situação que muitos não tinham na época. E ele, um dia, ao defender um hebreu, que estava castigando outro israelita, outro irmão dele, o que ele fez? Ele perdeu a mansidão. E o que aconteceu? Ele teve que fugir porque ele matou o egípcio. No entanto, 40 anos depois, ele, após viver uma vida simples, uma vida no deserto, diferente de que ele levava lá na corte, ele aprendeu a ser manso. Tanto que a Bíblia se refere a Moisés como o homem mais manso da terra. E foi por isso que Jeová usou Moisés para libertar da escravidão do seu povo lá no Egito. E depois, no deserto, enquanto caminhavam para a terra prometida, aquele povo colocou à prova a mansidão de Moisés muitas e muitas vezes. E ele foi bem-sucedido. Um povo que reclamava, um povo que era ingrato, um povo duro. Mesmo assim, Moisés mostrava mansidão, apesar de tudo que o povo fazia. Mas em uma ocasião, uma só, ele perdeu a mansidão. Foi quando ele tirou água do rochedo para aquele povo que reclamava o tempo todo, e ele não deu glória a Jeová. E foi por causa desta única vez que ele perdeu a mansidão, que ele não pôde entrar na terra da promessa. Bom, talvez você tenha já se perguntado. A gente sabe que Deus é misericordioso. Conhecemos a história. Jeová perdoou Manassés. Manassés era um rei mau. Ele oferecia crianças em sacrifício. Ele usava deuses e ídolos repugnantes na adoração. Ele ofendia Jeová de propósito. E Jeová perdoou Manassés. Será que Jeová não podia ter perdoado Moisés também, sendo que ele fez em comparação muito menos? Pode ser que você pense assim. Será que Jeová foi injusto dessa vez? Não, ele não foi. E por várias razões, nós podemos citar pelo menos 4. A primeira razão é que Deus não tinha mandado Moisés falar com o povo, apenas nem acusá-lo de rebeldia. Mas Moisés foi lá e fez isso. Segunda razão, Moisés e Arão não deram glória a Deus. Tanto é que eles disseram, faremos sair água. Parece, do jeito que eles falaram, que era eles que estavam fazendo o milagre, não Deus. Por isso, isso foi muito, muito grave. Terceira razão, a sentença estava em harmonia com os outros julgamentos de Jeová. Jeová não permitiu que uma geração inteira daquele povo entrasse na terra prometida por causa de infidelidade e rebeldia. Jeová usou o mesmo critério com Moisés e Arão. E uma quarta razão é que Moisés e Arão eram líderes de Israel, eles eram pessoas comuns. Nós sabemos que quanto mais responsabilidade alguém tem, mais será exigido dele. Era o caso deles. Então, Jeová é firme a favor do que é certo. E visto que ele ama a justiça, é incapaz, na verdade podemos dizer que é impossível que ele faça julgamentos injustos. Com certeza, um juiz assim merece nosso respeito, nossa confiança. O caso de Moisés também nos ensina lições valiosas. A primeira lição: sempre se esforce para continuar manso. Se deixarmos a mansidão de lado, mesmo que seja um momento, isso pode abrir a porta para o orgulho e nós podemos falar ou fazer coisas que não devíamos.
A segunda lição é o estresse. Pode enfraquecer a mansidão. Por isso, mesmo quando você se sentir muito pressionado, lembre-se, faça o máximo para continuar manso. Nós aprendemos aqui do exemplo de Moisés que mesmo que já sejamos mansos, já é uma qualidade adquirida, mesmo assim temos de continuar a ser mansos, a se esforçar por isso. Porque, às vezes, uma única falta de mansidão pode ter um preço muito caro, como aconteceu com Moisés. Então, por que nós precisamos continuar buscando a mansidão? Bem, primeiro porque as nossas decisões vão ser melhores. E sempre que for necessário fazer uma escolha difícil na vida, Jeová vai nos ajudar a tomar boas decisões. Mas se formos mansos, por quê? Porque ele prometeu, na verdade, ouvir o pedido dos mansos. Ele vai ouvir, não só ouvir, é claro, mas vai atender e nos ajudar, porque ele prometeu também que vai guiar os mansos no que é certo e vai ensinar os mansos o seu caminho. Para nos guiar, Jeová usa a Bíblia, as publicações, os vídeos produzidos pelo escravo fiel e prudente, as reuniões e muitas outras formas. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que admitir que precisamos de ajuda e seguir as orientações que Jeová está nos dando de diversas fontes e depois colocar em prática. Então, quem é manso, ele não perde a calma facilmente, não é orgulhoso, não pensa só em si mesmo. Pessoa mansa é paciente, não guarda ressentimento, não quer se vingar, e mesmo quando é provocado. E como já dissemos, uma pessoa, às vezes, ela não tem essa mansidão, mas ela pode mudar se ela se esforçar. E Jeová vai ajudar, porque essa é uma qualidade que ele gosta muito. Sem dúvida ele vai fazer isso. Veja só essa experiência. O Davi era um rapaz que foi criado numa fazenda. Rapaz forte, corpulento. Mas o pai dele o ensinou a ser violento, brigão. E um dia, ele estava entrando no estacionamento e um homem entrou com um carro na frente e não queria sair. O que o Davi fez? Ele foi lá, tirou o homem do carro e bateu nele até ele perder os sentidos. Esse era o jeito de Davi lidar com as coisas. Será que ele podia mudar? Bem, ele conheceu a verdade, começou a apreciar o que aprendia, começou a mudar, inclusive o temperamento violento. Mas meses depois, mesmo com estudo, aconteceu uma coisa que ele ficou muito triste. Um colega de serviço começou a provocá-lo e ele disse, você tem que parar. Ele não parava. O que ele fez, Davi? Deu um soco tão forte no colega que ele ficou 20 minutos desmaiado no chão. Mas ele se arrependeu disso. Bom, Davi fez progresso, continuou estudando, depois de batizado. Um dia ele foi colocado à prova, a sua mansidão. Ele estava pregando e um homem saiu de casa xingando Davi. Expulsou ele dentro de casa, puxou ele pelo braço. Davi não disse uma palavra. Mas o homem não ficou satisfeito. Voltou lá dentro, pegou um taco de beisebol e bateu nas costas do Davi. Mas Davi não revidou, ele foi embora, sem dizer uma palavra. Então percebemos aqui como foi que Davi mudou, graças ao esforço e ajuda de Jeová. Será que esse é um caso isolado? Não, conhecemos muitos casos assim. Quantos problemas nós evitamos quando somos mansos? Nós podemos até dizer que a mansidão é também sabedoria. Por quê? Porque, primeiro, Jeová tem uma grande estima por essa qualidade. Ele acha que essa é uma qualidade que merece ser adquirida porque ele aprecia pessoas assim, conforme a palavra dele mostra. E também mostra a sabedoria porque beneficia outros, é uma expressão de empatia, ou seja, a habilidade de se colocar no lugar do outro, de compreensão, de amor, de consideração. E os patriarcas do passado, como já vimos, mostravam essa qualidade. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e principalmente Jesus. A mansidão, a gente sabe, não é uma forma fácil de viver, porque requer autodomínio, reflexão, consideração, altruísmo, pensar nos outros, não em si mesmo. E também requer humildade. A gente percebe que as Escrituras associam geralmente a mansidão com a humildade de espírito. O orgulhoso, ele não tem lá muita inclinação para a mansidão. E a mansidão pode tornar a nossa vida muito melhor, evitar muito arrependimento, como aconteceu com Moisés. Moisés estava tão pertinho de entrar na terra da promessa, que ele esperou tanto.
e por causa de não ser manso, ele perdeu essa oportunidade. Como Moisés deve ter se arrependido depois de ter feito aquilo. Isso é um alerta para nós. Assim como ele, nós estamos também muito perto de entrar no paraíso. Nós precisamos dessa qualidade. No livro de Sofonias, nós temos um conselho que pode nos ajudar muito. Abra sua Bíblia, Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Veja que interessante. Sofonias 2, 3, diz assim: busquem a Jeová, todos vocês, mansos da terra, que obedecem os seus decretos justos. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Então, por esta razão e muitas outras, manter a mansidão é a melhor forma de viver. Nos ajuda a estar em paz com Jeová e também com os nossos irmãos. Muito obrigado. Queremos agradecer ao irmão Maurício pela boa parte feita e por torná-la tão prática para nós em nossos dias. Nossa reunião prossegue, teremos agora a parte de joias espirituais. E quem irá fazer para nós será nosso irmão Marcos Estrela. Vamos dar início às nossas joias espirituais. Com certeza estamos com boa expectativa para ouvir os breves comentários dos irmãos, à base da pesquisa de Números no capítulo 20 e o 21. Para iniciarmos, quem poderia ler para nós o livro de Números no capítulo 20, o versículo 23 ao 27? O irmão Royce, por favor. Jeová disse então o seguinte a Moisés e a Arão no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo. Ele não entrará na terra que darei aos israelitas, porque vocês se rebelaram contra a minha ordem no que diz respeito às águas de Meribá. Leve Arão e Eleazar, filho dele, para cima, ao Monte Hor. Tire as vestes de Arão e ponha-as em Eleazar, filho dele, e Arão morrerá ali. Portanto, Moisés fez exatamente como Jeová havia ordenado. Eles subiram ao Monte Hor, diante dos olhos de toda a Assembleia. Muito obrigado pela leitura. A primeira pergunta é: o que aprendemos do modo como Arão reagiu à disciplina de Jeová e o que aprendemos do que Jeová pensava sobre Arão? A irmã Stephanie? Então, a gente aprende que Arão, ele prontamente admitia os erros e aceitava a disciplina de Jeová. Então, isso nos ensina que quando nós pecamos, nós devemos perceber o nosso erro e aceitar prontamente a disciplina que vem de Jeová. E o que nós aprendemos de Jeová é que Jeová, por causa de Arão, prontamente admitir seus erros, ele preferia se concentrar na fé e no arrependimento. Tanto que Arão foi lembrado como homem fiel, mesmo depois de muitos anos. Então, da mesma forma, quando nossos irmãos pecam contra nós ou fazem algo contra nós, eles se arrependem. Às vezes sofrem a disciplina, nós temos que nos esforçar em ver as suas qualidades e o serviço leal a Jeová. Muito bom. Obrigado também, irmã Stephanie. Note a segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outros assuntos? A irmã Deli. No capítulo 20, versículo 4, ali o povo diz: vocês trouxeram a congregação de Jeová a este deserto. Então, será que eles esqueceram que não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho ou que produziu a coluna de fogo para iluminar o caminho deles? E será que eles não sabiam que aqueles milagres vieram da parte de Jeová? Isso mostra que uma situação de dificuldade ou adversidade pode tirar nosso foco e comprometer nosso raciocínio. Então, numa situação difícil, nós devemos sempre orar e pedir a sabedoria de Jeová, antes de culpar alguém ou o próprio Jeová. Muito bom, obrigado. Ainda o irmão Lucas.
Eu achei interessante Números 21:4. No final do versículo menciona que o povo ficou cansado da viagem e por causa disso eles começaram a se rebelar contra Jeová, né? Era de fato uma longa viagem, né? Eles não sabiam quanto tempo ainda iria durar aquela viagem, nem a distância que ainda faltava, né? Mas por não confiar em Jeová, eles acabaram se rebelando e enfraquecendo a sua relação com seu pai. Então hoje, nós também não sabemos quanto tempo falta para o fim, e o nosso caminho diante deste mundo também é cansativo e desgastante, né? Mas nós não podemos deixar que isso afete a nossa confiança e a nossa relação que temos com o nosso Pai e deixe em perigo a esperança que temos de um futuro melhor. É por isso que Jeová coloca a sua organização como um refúgio, como um descanso, para que nós consigamos continuar firmes. Obrigado também. O irmão Bruno. Em Números 21:33 é mais um lembrete da importância de confiarmos em Jeová. Com a ajuda de Jeová, o exército de Israel derrotou o rei Og e seu exército. Mas lembramos que o rei Og, ele era descendente dos Refaíns. Esses homens não eram de estatura normal, eles eram bem altos, fortes, bem assustadores às vezes, assim como foi Golias mais para frente. Mas ali, mais uma vez, lembramos que para Jeová, ninguém é forte ou assustador demais. Se contarmos com a ajuda de Jeová, podemos enfrentar qualquer dificuldade ou problema hoje também. Excelente, obrigado. A irmã Caroline. Resmungar pode até captar a atenção de alguém, mas certamente não ganhará seu coração. Isso porque aquele que resmunga pensa muito em si, nos seus sentimentos, posição e acaba desanimando outros. Foi isso que os israelitas fizeram no 21:5. Eles começaram a queixar-se, direcionando a mente para os seus próprios problemas e colocando em segundo plano as bênçãos de servirem a Jeová, acabando mostrando ingratidão. Muito bom, obrigado também. A irmã Patrícia. O 20 e 28, ali quando Eleazar assumiu como sumo sacerdote, ele tinha por volta de 70 anos. Só que desde jovem ele cuidou bem de seus deveres sacerdotais. Então, esse versículo me ensinou que eu também devo usar minha vida no serviço a Jeová e também eu posso imitar exemplo de irmãos dedicados de idade avançada, que têm um longo histórico de serviço leal a Jeová. Obrigado, irmã Patrícia. O irmão Glauber. No capítulo 21, versículo 26, encontramos o relato onde Jeová deu água para os israelitas quando eles chegaram a Beer, que era um lugar onde se consegue escavar e achar água com muita facilidade. Então, por serem pacientes, eles esperaram então em Jeová fazer a provisão no melhor lugar e na melhor época. Muitas vezes, ao passarmos por provações ou pedirmos algo a Jeová, precisamos então, como eles nesse momento, ter paciência e esperar Jeová nos dar a provisão também na hora certa e no local certo. Obrigado, irmão Glauber. A irmã Sarita. Eu também gostei do 21:4. Né? Esse relato me fez lembrar que, diferente dos israelitas, eu não posso encarar minha dedicação a Jeová como algo assim temporário, um limite de tempo, e com uma condição, né? Tem que ser algo incondicional para ir para a vida eterna. Muito bom, obrigado. Ainda o irmão Eugênio. Em Números capítulo 20, versículo 12, né? A gente observa que Moisés era um profeta fiel a Jeová, mas ele ficou distraído e cometeu um erro tão grave, né? Então nós também podemos correr esse mesmo risco, né? Quando ele estava ali prestes a entrar na Terra Prometida, né, assim como ele, né, nós estamos também prestes a entrar no Novo Mundo, né? Nenhum de nós queremos perder essa oportunidade de estar lá, né? Por isso a importância de a gente continuar olhando para Jeová, né, e sempre ser obedientes às instruções que Ele nos dá. Muito bom, obrigado. A irmã Marcela. As pessoas no mundo, normalmente, elas encobrem seus erros, seus fracassos e aumentam, na verdade, as suas conquistas. Mas no texto de Números 20, do 7 ao 13, ali Moisés escreveu sobre seu erro, né? E também que perdeu seu privilégio. Então, com certeza, isso aumenta a minha fé na honestidade da Bíblia. Muito bom. Nosso irmão Roberto. Em Números 21:14, menciona o livro de guerra de Jeová. É interessante que esse livro é usado como fonte de vários escritos bíblicos, mas ele não é considerado como um livro sagrado. Isso mostra que tudo que Jeová registrou na Bíblia não é simplesmente uma história, mas é algo realmente útil e que nos ajuda a estar prontos para qualquer obra. Muito bom, Roberto. A irmã Rafaela.
Em Números 20, o versículo 8, nós vemos que Jeová ordenou Moisés a fazer 3 coisas. E Moisés obedeceu as 2 primeiras, mas não cumpriu a terceira, que era falar ao rochedo com fé. Isso mostra que quando recebemos alguma instrução da parte da organização de Jeová, nós devemos cumpri-la da forma como fomos instruídos, e não tentar dar um jeitinho, por assim dizer, né? Como que nos convencendo que certos detalhes não são tão importantes. E dessa forma, nós vamos mostrar que, assim como Jeová, somos firmes a favor do que é certo. Muito bom. Nosso irmão Marcelo? Achei interessante o 21:14, porque ali mostra Moisés já tinha sido disciplinado por Jeová, já sabia que ele não iria entrar na Terra Prometida, mas ele continuou trabalhando. Ele tinha um trabalho até duro para fazer, junto ao rei de Edom. Só que ele não guardou mágoa e continuou fazendo aquilo ali de todo o coração para Jeová. Um excelente exemplo para nós. Muito bom. Obrigado, irmãos, todos os bons comentários. Com certeza foi de grande edificação. Assim vamos dar continuidade à nossa reunião. Muito bem. Agradecemos também ao irmão Marcos Estrela pela boa condução, também os excelentes comentários que os irmãos deram aqui, que refletiram uma boa preparação. Parabéns, viu? Nossa reunião agora prossegue. Teremos a leitura da Bíblia. E quem vai fazer para nós é o irmão Vitor Machado, baseado em Números, capítulo 20, versículo do 1 ao 13. No primeiro mês, toda a Assembleia de Israel chegou ao deserto de Zim e passou a morar em Gades. Foi ali que Miriam morreu e foi enterrada. Não havia água para a Assembleia, e eles se juntaram contra Moisés e Arão. O povo discutia com Moisés, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante de Jeová. Por que vocês trouxeram a congregação de Jeová a este deserto, para nós e os nossos rebanhos morrermos aqui? E por que nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar horrível? Não é um lugar para semear, nem é um lugar de vigos, nem de videiras, nem de romãs, e não há água para beber. Moisés e Arão saíram então de diante da congregação, foram à entrada da tenda de reunião e se prostraram com o rosto por terra. E a glória de Jeová começou a aparecer a eles. Então Jeová disse a Moisés: pegue o bastão e reúna a assembleia, você e Arão, seu irmão, e diante dos olhos deles falem ao rochedo, para que lhes dê água. E vocês farão sair água do rochedo para eles, e darão de beber ao povo e aos seus rebanhos. Assim, Moisés pegou o bastão que estava diante de Jeová, conforme ele lhe havia ordenado. Então Moisés e Arão convocaram a congregação diante do rochedo, e ele lhes disse: agora ouçam, rebeldes, querem que façamos sair água para vocês desse rochedo? Nisto Moisés ergueu a mão e golpeou o rochedo 2 vezes com seu bastão, e começou a jorrar muita água, e a assembleia e seus rebanhos começaram a beber. Mais tarde, Jeová disse a Moisés e a Arão: visto que vocês não mostraram fé em mim e não me santificaram diante dos olhos do povo de Israel, vocês não levarão esta congregação à terra que darei a eles. Estes são as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com Jeová, de modo que ele foi santificado entre eles. Muito obrigado, viu, irmão Vitor, pela excelente leitura que você fez. O irmão estava sendo observado na brochura, na lição 2, que é fale de coração. Falar de coração é falar de modo natural, né, trazer lá de dentro, né, as emoções. E algo muito interessante que a brochura menciona é que, para nós fazermos uma boa leitura, a gente precisa entender o assunto. Porque aí a gente vai conseguir passar o sentimento correto. E vimos que você conseguiu fazer isso muito bem. Como que se estivesse contando a história para nós. Isso é fundamental. Nós vimos aí na sua leitura que mudou várias vezes, né? Ora Jeová falando, ora Moisés. O tom, as emoções foram muito diferentes, em diferentes momentos também. E você soube acompanhar isso muito bem e ler de maneira clara. Muito obrigado, viu? Agora iniciaremos a sessão Faça seu melhor no ministério e teremos uma demonstração, a primeira conversa. Quem irá fazer
para nós é a nossa irmã Marcela Lacerda, juntamente com a irmã Patrícia Estrela. Alô? Alô, boa noite. Meu nome é Marcela e hoje eu estou ligando para falar de algo interessante, que interessa muitas pessoas. É a respeito de Jesus Cristo. Ah, Jesus. Olha, eu até gosto de falar de Jesus, mas como foi que você conseguiu meu telefone? Olha, eu entendo a sua preocupação, mas por causa da pandemia, não estamos indo de casa em casa, estamos ligando de forma aleatória. Foi assim que encontrei você. Ah, tá bom. Então pode continuar. Ótimo. Meu nome é Marcela. Qual que é seu nome? O meu é Patrícia. Então, Patrícia, nessa época do ano, algumas famílias, elas se preparam para lembrar de Jesus. Mas as pessoas têm opiniões diferentes a respeito dele. E eu gostaria de saber a sua opinião. Quem você acha que Jesus Cristo é? Ah, Jesus, eu acho que ele é uma pessoa boa, nosso Salvador, é isso que eu penso. Muito obrigada por dar sua opinião. E ela está de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia, Patrícia, ela diz que ele foi mais do que isso. Quando Jesus perguntou para seus discípulos quem eles achavam que ele era, olha a resposta deles no texto de Mateus, capítulo 16 e o versículo 16. Eu estou com a minha Bíblia aberta, daí eu vou ler para você. Mateus 16:16 diz assim: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, de acordo com esse texto, quem é Jesus Cristo? Pelo que você leu aí, que eu entendi, diz que Jesus é o Filho do Deus vivente, é isso? Isso mesmo. Mas já que ele é uma pessoa boa, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivente, por que ele teve que morrer, Patrícia? Já pensou nisso? É verdade, eu nunca pensei não. Mas é intrigante essa pergunta. Na próxima ligação, eu quero te mostrar a resposta. O que você acha? Ah, então pode ligar. Tá certo. Uma boa semana para você e para a família. Para você também. Obrigado, irmã Marcela, irmã Patrícia, pela boa parte feita. A irmã Marcela estava sendo observada na lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então, a gente viu que você conseguiu fazer isso muito bem, viu, Marcela? Ali a brochura ela menciona para nós falarmos de modo bondoso, fazermos gestos. Mesmo no trabalho por telefone que estamos fazendo hoje, é importante nós gesticularmos, termos expressões faciais, para passar realmente o sentimento para a pessoa que está nos ouvindo. Ainda mais uma pessoa, nesse caso, que não estava esperando uma ligação e de alguém desconhecido. Então, foi muito bom isso, especialmente quando no começo, quando ela ficou um pouco desconfortável ali, como é que você conseguiu meu telefone? Você explicou com tato, com jeito. Quando ela respondeu também de uma maneira que não foi assim tão profunda, tão no ponto, você agradeceu e depois foi um pouquinho além, explicando mais detalhes, mas sem ofendê-la. Realmente isso foi muito bom, parabéns, continue assim, tá? Bem, agora teremos a revisita. Quem irá fazer para nós é a irmã Deli Ramos, juntamente com a irmã Stephanie Nakatsubo. Puxa, Stephanie, que bom que deu tudo certo, eu fico feliz. Sabe, na nossa última conversa, eu tenho anotado aqui que nós combinamos de falar sobre por que Jesus teve de morrer. Eu separei alguns textos da Bíblia para nós considerarmos, mas antes eu queria saber o que você sabe ou o que você pensa sobre esse assunto. Olha, Deli, eu sempre ouvi que ele tinha que morrer para pagar por os nossos pecados, mas assim, eu fiquei pensando e eu realmente não entendo o que isso significa. Olha, então eu acho que um texto bom para a gente considerar é o de Mateus 20, 28. Se você quiser abrir sua Bíblia, é normal nós pensarmos que Jesus sofreu uma morte injusta, porque ele era uma pessoa correta, um homem bom, que só fazia o bem. Mas eu vou destacar um ponto nesse texto, eu gostaria que você prestasse atenção. O texto diz assim: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Você percebeu o ponto que eu tentei destacar?
Olha, eu acho que você destacou bem a parte do deu a vida como resgate, é isso? É isso mesmo. A vida de Jesus, como humano perfeito, tinha esse propósito. Era o pagamento necessário. Certo, mas o que ele estava pagando exatamente? Bom, Deus não nos criou para morrer, mas com o pecado de Adão, a humanidade perdeu o direito à vida eterna. E na sua bondade, Jeová ele aceitou e providenciou que um humano perfeito pagasse aquela dívida feita por Adão. Jesus foi essa vida perfeita. Por isso, mesmo sabendo que morreria de forma cruel, ele aceitou vir à terra e dar a sua vida para resgatar o direito à vida eterna que foi perdido. Entendi. Então é mais ou menos que nem o pessoal fala, de olho por olho? Eu não diria exatamente isso, mas, na verdade, a justiça de Jeová exigiu uma vida perfeita em troca da vida perfeita perdida por Adão. Mas daí surge a pergunta, né? Jesus já veio e já pagou a dívida. O que acontece agora? É uma boa pergunta, eu fiquei curiosa. Agora vem a melhor parte, porque Jesus, por causa da sua lealdade a Jeová, ele recebeu também o encargo de reinar a terra por 1000 anos. Mas como será esse reino? Quando ele vai começar? E o que podemos fazer para estar lá? São perguntas que nós podemos ir pesquisando e respondendo dentro da Bíblia. São temas bem complexos. Eu acho que a Bíblia também entra um pouco nessa história de ser meio complexa. Sim, a Bíblia é complexa, mas ela também é fácil de ser entendida quando os assuntos são bem direcionados. Por isso, eu gostaria de enviar para você o link de uma publicação muito interessante. Ela nos ajuda a nos aprofundar em pontos-chave da Bíblia de uma forma bem interativa. Se chama Seja Feliz para Sempre. Eu vou mandar o link para você e depois eu te mostro como nós podemos considerar os assuntos dentro dela. O que você acha? Legal, pode mandar sim. Queremos também agradecer às irmãs Deli e Stephanie pela boa parte feita. A irmã Deli estava sendo observada na brochura Melhore, lição 3. Faça perguntas. Então, especialmente no ministério, né? Fazer perguntas não é fazer um interrogatório, uma entrevista com a pessoa. E a gente percebeu que a irmã fez algo muito diferente disso. Como diz a brochura, o objetivo é deixar a pessoa curiosa, deixar ela pensar no assunto, chamar atenção para aquilo que a gente vai falar na sequência ou na outra visita. Então, percebemos que a irmã fez isso muito bem, viu, irmã Deli? Antes de começar já o assunto, já chamou a atenção, já queria saber o que a pessoa entendia sobre aquilo que seria considerado, fez ela raciocinar sobre o texto e estimulou a curiosidade no final, né? O que é o reino? Quando? Jesus já fez a parte dele, e agora? O que acontece? Então, ela ficou curiosa e sabemos que isso realmente funciona muito bem. E, no final, levou para a brochura nova. Parabéns, viu? Muito obrigado a ambas. Agora, convidamos o nosso irmão Bruno Wilke, que falará para nós sobre o tema: o que você pode fazer para manter a calma? No seu sermão mais conhecido, Jesus Cristo disse que felizes são os pacificadores. E ele disse também que felizes são os de temperamento brando. Concluímos assim que aqueles que são mais calmos, que procuram a paz, que são brandos, têm mais alegria na vida. Mas isso nem sempre é fácil. Nós vemos que muitas pessoas têm dificuldade em manter a calma, o autodomínio e a paz em situações estressantes. Não é incomum vermos pessoas, talvez no trabalho, no trânsito ou na fila de um supermercado, perdendo a cabeça, tendo acessos de ira, com um temperamento explosivo. Algumas pessoas têm dificuldade de manter a calma. Talvez você já tenha escutado alguns dizerem assim, um tanto ironicamente: eu sou calmo, é só não mexer comigo. Alguns outros são mais sinceros e dizem:
eu não consigo me controlar. Na minha família, todos nós temos sangue quente. Bem, nós já vimos hoje as consequências ruins, no caso de Moisés, de se perder a calma. Mas, felizmente, podemos afirmar que é possível, sim, manter a calma e o autocontrole, o autodomínio, a paciência, mesmo em situações bem estressantes e perturbadoras. Como? Uma das coisas que nós podemos fazer é meditar nas bênçãos, nos benefícios de se manter a calma. Quais são eles? Vamos pensar no primeiro? Agradar nosso Pai Jeová. Nosso Pai Jeová é um Deus que é vagaroso em irar-se, e Ele fica feliz quando nós também conseguimos controlar a ira e manter a calma. Um segundo benefício foi o citado por Jesus: teremos alegria. Todos nós queremos ser felizes, e aqueles que são brandos, calmos, pacíficos são mais felizes. Ainda um terceiro benefício está relacionado com a nossa saúde e tem um princípio bíblico também. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo lá em Provérbios. Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 30. Se os irmãos encontraram, diz assim: o coração calmo é vida para o corpo, mas o ciúme é podridão para os ossos. Manter a calma faz bem para a nossa saúde, para o nosso coração, para o nosso organismo, ao passo que o estresse nós sabemos que é bem prejudicial. Então, se nos preocupamos com a saúde, vamos manter a calma. Ainda um quarto benefício de se manter a calma tem a ver também com os nossos amigos. Sim, e tem um princípio lá em Provérbios também. Vamos ver? Provérbios capítulo 22 agora. Provérbios 22, versículo 24. Provérbios 22, 24, se os irmãos encontraram, diz: não ande com quem se irrita facilmente, nem se envolva com quem é propenso à ira. Nós entendemos que precisamos nos afastar de pessoas que perdem a calma facilmente, que se iram, mas concluímos que se nós temos esse mau costume de perder a calma, a paciência, os nossos amigos vão se afastar de nós, e nós não queremos isso. Então, se queremos manter nossos amigos, temos que manter a calma. Mas algumas sugestões práticas podem nos ajudar a manter a calma mesmo em situações estressantes. Quais são essas sugestões? Primeira, estabeleça um alvo. Leve a sério esse assunto de manter a calma, ter autodomínio, estabeleça um alvo e se esforce em alcançá-lo. À medida que você vai alcançando esse alvo, você vai se sentir mais calmo e mais confiante e também mais feliz. Uma segunda sugestão: espere antes de agir. Nós sabemos, por experiência, que normalmente quando falamos ou agimos sem ter muito tempo para pensar, a gente acaba se arrependendo depois. Então, se você está em uma situação estressante, se alguém falou algo que ofende você, fez algo que te incomoda, não fale a primeira coisa que vem à sua mente e espere antes de agir. Terceira sugestão: coloque-se no lugar de outra pessoa. Às vezes alguém disse algo que te ofendeu, mas quando você pensa no lado dela, no outro lado da história, o que motivou essa pessoa, talvez você entenda os sentimentos dela e você conseguirá manter a calma mesmo numa situação assim. Quarta dica: afaste-se. Isso mesmo, retire-se. Se você notar que a situação vai piorar, que você não vai conseguir manter a calma, é melhor sair dali. Talvez ir praticar um esporte, ler um livro, pode ajudar você a mudar o foco e até relaxar um pouco. E a quinta sugestão: esteja disposto a esquecer o assunto. É normal se irritar, todos nós nos irritamos às vezes. O que é errado é deixar que os nossos sentimentos nos controlem. Quando nós esquecemos um assunto, deixamos para lá, nós controlamos nossos sentimentos. Então, já sabemos que vale a pena manter a calma e sabemos que é possível fazer isso com algumas sugestões práticas. Se as colocarmos em prática, teremos mais felicidade e agradaremos o nosso Pai Jeová. Parabéns, Bruno. Você conseguiu manter a calma. Deu para perceber. Não sei por dentro, mas para nós passou muito bem, viu? O Bruno estava sendo observado na lição 16 da brochura Melhore. Concentre-se em coisas positivas. Então, em outras palavras, seria nos concentrarmos não nos problemas, mas na solução. Falar coisas boas, não ficar falando com as coisas negativas. Nós percebemos que no início da sua parte você necessitou falar algumas coisas negativas que acontecem no mundo, mas foi só um tempero para a sua parte isso. O conteúdo realmente foi muito encorajador.
Chamou minha atenção especialmente uma frase que você usou, que talvez você fique feliz em saber que é possível, mesmo em situações estressantes, manter a calma. E aí o discurso explicou como aplicar, quais são os benefícios de se manter a calma. Realmente foi bem encorajador e agradecemos, viu, irmão? Muito bem. Encerramos aqui essa sessão. E queremos dizer que nos últimos dias, especialmente numa época de pandemia como a que estamos vivendo, tudo que nós queremos é nos sentir acolhidos, ter leais amigos junto conosco, ainda que virtualmente, e palavras que alegram o nosso coração. E é justamente isso que teremos a oportunidade agora de externar no cântico que entoaremos. Então, entoaremos o cântico 90, baseado em Hebreus, capítulo 10, 24 e 25, com o tema Encorajando uns aos outros. Nossa reunião prossegue e teremos mais uma importante parte com o tema Fale o que for bom para edificar outros. E quem irá fazer será o irmão Roberto Nakatsubo. A atitude negativa e crítica dos israelitas afetou a vida de Moisés e Arão. Isso também pode acontecer com a gente. Vejamos no vídeo a seguir como a atitude crítica e negativa de um irmão, isso pode afetar outros. E veja como o que pode ser feito para nos ajudar, se caso precisamos melhorar nesse sentido.
Eu fiz a minha esposa passar vergonha essa noite. Na hora, eu percebi o que tinha feito. Mas eu não queria falar sobre isso. Mas lá no fundo, eu sabia que a Yasmin estava certa. Eu tinha ficado uma pessoa desagradável. Isso não aconteceu só uma vez. Eu reclamei do jeito que o irmão dirigia a saída de campo. Eu fiquei com ciúme de um servo ministerial que recebeu mais privilégios. E eu fui bem direto quando falei que estava muito chateado com os pais da Yasmin. Eu pensei que eu tinha me livrado da velha personalidade, mas ela ainda estava lá, dentro de mim. Alguns amigos nem ligavam para isso. E até diziam que não tinha problema eu ser assim. A mudança foi acontecendo aos poucos. Tanto que eu nem percebi como eu tinha mudado. O que você acha que eu preciso fazer para mudar? Que tal pesquisarmos sobre palavras boas para edificação? Boa ideia. Nós lemos Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para a edificação, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. Esse texto mexeu muito comigo. Palavras pervertidas são tão repulsivas quanto alimento podre. Eu não queria que as coisas que saíssem da minha boca fossem repulsivas para minha esposa, nem para qualquer outra pessoa. Mas para mudar, eu tive que estabelecer alguns alvos. Agora eu me esforço para pensar antes de falar. Eu tenho o alvo de dar um elogio sincero a alguém em cada reunião. No caso das minhas palavras, eu também tenho um alvo. Eu quero que elas sejam agradáveis, verdadeiras e bondosas. É incrível como falar de modo bondoso com os outros pode fazer a gente se sentir tão bem. Eu não devia ficar surpreso, porque esse é só mais um jeito de mostrar o amor de Deus. Se falarmos mal de outros, como isso pode afetar as pessoas ao nosso redor? O irmão Eugênio? Não pode tirar a paz, né, dos que estão em nossa volta, né? Pode fazer também com que outros possam enxergar os defeitos que antes eles não tinham observado nos irmãos. E também faz com que os outros não enxerguem mais as boas qualidades que outros têm, né? Então é um efeito devastador, né? E ainda, outros irmãos podem começar a achar que normal aquela atitude. Verdade. Irmã Sarita? A gente viu também que isso pode deixar outros constrangidos, sem graça, como aconteceu com a esposa dele, né? E também no caso de alguém que tem a mesma tendência, talvez de falar coisas negativas de outros, ou ver só os defeitos, um comentário negativo nosso pode estimular a pessoa a continuar fazendo isso, né? Isso vai servir de pedra de tropeço para ela também. Influenciar outros, né? Como aqueles amigos que achavam aquilo normal, né? Muito bom. E o que ajudou o irmão no vídeo a melhorar?
Irmã Carol? Então, ele começou com uma pesquisa e encontrou um texto em Efésios que fala que não deve sair nada da boca, nenhuma palavra pervertida, mas apenas o que for bom para edificação. Isso tocou o coração dele, né? Porque palavras pervertidas são como alimento podre, algo repulsivo. E ele não queria ser assim. Então, a partir daí, ele começou a estabelecer alvos para conseguir melhorar nesse ponto. Muito bom. O irmão Bruno? Eu achei interessante os alvos que ele estabeleceu, como pensar bem antes de falar, para evitar dizer algo irrefletido, dar um elogio sincero a um irmão, aproveitando as reuniões para fazer isso, e quando conversar com os outros, falar coisas que são agradáveis, verdadeiras e bondosas. Isso mesmo. Então nós vimos como o que nós falamos afetam outros, tanto os seus sentimentos, seus pensamentos e até a reputação de outros. Isso pode causar divisão na congregação. Nós vimos também que isso pode afetar a nossa própria reputação e a gente se tornar algo desagradável, repulsivo para outras pessoas, como um alimento podre. E como vimos o irmão no vídeo, nós se colocarmos alvos, nos esforçar para que nossas palavras sejam sempre bondosas, agradáveis e verdadeiras, nós vamos realmente mostrar o amor que vem de Jeová e nós vamos nos sentir bem estando com nossos irmãos. Muito obrigado, irmão Roberto, pela boa parte também e pelos excelentes comentários dos irmãos. Muito obrigado a todos. A próxima parte tem o tema Diga não à pressão dos colegas. E o irmão Glauber a fará para nós, Glauber Campos. Você já se sentiu pressionado? Como se sentiu nessa ocasião? Certa jovem se expressou da seguinte maneira: as emoções falam mais alto e você acaba fazendo qualquer coisa para agradar a outros. Como que então podemos resistir a essa grande pressão de fazer o que outros querem? Vamos descobrir alguns princípios bem simples no vídeo que se segue. O título do vídeo é Diga não à pressão dos colegas. Dentro e fora da escola, você tem que enfrentar muitas pressões. Pressão não apenas para acabar com aquele monte de lição de casa, mas também pressão de seus colegas, pressão para fazer sexo, para colar nas provas, ou para fumar ou usar drogas. Você sabe que essas coisas são erradas, mas você acha que se não fizer o que seus colegas fazem, vai perder alguma coisa? Você não é o único. Desde que o mundo é mundo, os jovens enfrentam a pressão dos colegas. Mas isso não quer dizer que você tem que ceder. A Bíblia tem conselhos muito bons. Êxodo 23:2 fala que a gente não deve seguir a multidão. Em outras palavras, não faça algo só porque todo mundo está fazendo. Tome você as suas decisões. O que fazer para dizer não à pressão dos colegas? 4 passos podem te ajudar. Primeiro, fique atento para identificar situações perigosas que poderiam pressioná-lo a fazer algo errado. Se você acha que vai ter problemas, nem chegue perto. Faça o máximo para fugir dessas situações. Segundo passo. Pare e pense. Antes de ceder à pressão dos colegas, pense nas consequências. Em Provérbios 14:15, a Bíblia diz: o homem esperto olha onde pisa. Então, não caia nessa de fazer o que os outros dizem. Isso pode ser difícil quando você está tentando se enturmar. Mas é nessa hora que você precisa usar a imaginação. Se eu ceder, como vou me sentir depois? O que poderia acontecer? Como isso afetaria as pessoas que gostam de mim? Passo 3. Prepare-se bem. Provérbios 24:5 diz que a pessoa que tem conhecimento aumenta a sua força. Se você souber exatamente por que está rejeitando algo, ou por que algo é errado,
você terá mais força para dizer não. Agora, o quarto passo. Faça alguma coisa. Não precisa dar um sermão nos seus colegas. Apenas diga não, de modo claro e firme. Você pode ficar surpreso com a reação deles. Cada vez que resistir à pressão, você ficará mais forte e mais forte. E se tentarem te pressionar de novo, será mais fácil dizer não. Você não precisa ser grosso, mas pode explicar por que não vai fazer o que eles querem. E se seus colegas continuarem a pressioná-lo, lembre-se de uma coisa: ceder à pressão dos colegas é como ser um boneco nas mãos deles. Não dá para fugir da pressão dos colegas, mas você pode ser firme contra ela. Então, lembre-se, fique atento, pense nas consequências, prepare-se bem e faça alguma coisa. Não é fácil lidar com a pressão dos colegas, mas se você aprender a dizer não a ela, vai mostrar que quem toma as suas decisões é você mesmo. Muito bem. Então, para agora fixarmos bem o que nós aprendemos, contamos com a participação da assistência para algumas perguntas. A primeira: que tipo de pressão os jovens têm que enfrentar? O irmão Vitor, por favor. Então, eles enfrentam pressão para ter relação sexual com outros jovens, a pressão de colar nas provas, de fumar e até mesmo de usar drogas. Obrigado, irmão Vitor, isso mesmo. A segunda pergunta: que conselho o texto de Êxodo 23:2 nos dá? Vamos deixar aqui o irmão Deli, por favor. Então, o texto diz para não irmos atrás da multidão. E a gente viu bem pelo desenho, né, para onde a multidão está indo, né, caindo num abismo. Então, nem os jovens, nem nós queremos isso, né? Então, nada de seguir a multidão. Obrigado, exatamente isso, irmã Deli. A terceira pergunta: quais são os 4 passos que podem nos ajudar a vencer a pressão dos colegas? Irmão Lucas, por favor. O primeiro passo é ficar atento para perceber situações perigosas, né, que poderiam me pressionar a fazer coisas erradas. Se perceber que vai ter problemas, nem chegue perto. O segundo passo é parar e pensar. Antes de ceder à pressão dos colegas, pensar nas consequências, né? Para isso, nós temos a imaginação, que pode nos ajudar também. O terceiro passo é preparar-se bem. Saber o porquê você está rejeitando aquilo, né? E assim vai ficar mais fácil, você vai ter mais força para rejeitar. E o quarto passo, fazer alguma coisa. Dizer não de modo claro e firme, né? Assim nós vamos estar deixando claro qual é a nossa posição. Obrigado, irmão Lucas. E até destacando um dos princípios mencionados no vídeo, como que Provérbios 24:5 pode nos ajudar, né? Em especial os jovens. Irmão Marcos, por favor. Provérbios 24:5 fala que a pessoa que tem conhecimento aumenta a sua força. Então, todos os jovens, quando se preparam, principalmente a base da Bíblia, ganham essa força, bons exemplos e, com certeza, conseguem ver os resultados à frente. Com certeza, nossos jovens, treinados pela organização, têm condição, como bem ilustrado nesse vídeo, e assim podem ser bem fortes nessa luta. Obrigado, irmão Marcos. Bom, sabemos que fazer isso nas primeiras vezes pode não ser fácil, mas nós podemos ser firmes contra a pressão de nossos colegas. Se nós fizermos assim desde bem jovens, vamos conseguir manter a nossa consciência limpa, tomando boas decisões que vão resultar na nossa felicidade. Afinal, não vamos estar agradando aos nossos colegas, mas ao nosso verdadeiro amigo Jeová. Queremos também agradecer ao irmão Glauber pela boa parte feita e, mais uma vez, aos excelentes comentários que os irmãos deram. Nossa reunião prossegue agora com o estudo bíblico de congregação e daremos sequência ao estudo da semana passada. Aqueles que desejarem acessar seus dispositivos, consideraremos o livro Adoração Pura, capítulo 7, versículo de 16 a 23. E quem irá conduzir o estudo para nós é o irmão Ross Fischetti.
no estudo anterior, falamos sobre os edomitas, os moabitas e os amonitas. Aprendemos como essas nações maltrataram Israel e também lições do contato que Israel teve com elas. Hoje vamos aprender mais lições, mas esta vez sobre os filisteus e também sobre a cidade antiga de Tiro. O irmão Lucas Marchetti vai fazer a nossa leitura para nós, então vamos começar com parágrafos 16 e 17. Que lições aprendemos do contato de Israel com os filisteus? Em nossos dias, o povo de Jeová já enfrentou e ainda enfrenta a oposição de algumas das nações mais poderosas da terra. Mas, ao contrário de Israel, nós temos um histórico de lealdade a Jeová. Mesmo assim, às vezes pode parecer que os inimigos da adoração pura estão vencendo. Por exemplo, no início dos anos 1900, o governo dos Estados Unidos tentou parar a obra do povo de Jeová e condenou os irmãos da liderança a muitos anos de prisão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas na Alemanha tentaram eliminar o povo de Deus, prendendo milhares e matando centenas deles. Depois dessa guerra, a União Soviética fez uma campanha contra as testemunhas de Jeová. Eles mandavam os irmãos para campos de trabalhos forçados ou os obrigavam a morar em lugares isolados do país. Os governos talvez continuem a proibir a pregação e a prender os servos de Jeová, chegando até a matar alguns de nós. Será que isso deve nos fazer ter medo ou perder a fé? Não. Jeová vai proteger seus servos leais. Governos poderosos e cruéis vêm e vão, mas o povo de Jeová continua a existir e a crescer. Igual aos filisteus, em breve os governos vão ter que saber quem é Jeová. E como os filisteus, eles vão deixar de existir. Muito bom. Então, para começar, quem gostaria de ler Mateus capítulo 10, versículos 28 a 31? Vamos ler esse texto antes de fazer a pergunta. A irmã Marcela. E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Muito obrigado. Então, a pergunta, e também com esse texto em mente, que lições aprendemos do contato de Israel com os filisteus? Irmã Rafaela? Então, nós aprendemos que mesmo quando às vezes parece que as nações que estão nos perseguindo estão vencendo contra a adoração pura, né? Assim como os filisteus por um tempo pareceram que estavam vencendo, nós temos a confiança, como nós vimos em Mateus, de que Jeová vai proteger os seus servos, né? Nós não precisamos ter medo ou perder fé nisso, porque a coisa que eles podem fazer, o máximo, seria tirar a nossa vida, mas nós temos a confiança de que Jeová não vai esquecer do nosso trabalho e nos ressuscitar no novo mundo. Muito obrigado, irmão Vitor. Então, sabemos que os governos podem até mesmo nos proibir agora, tentar proibir a nossa obra de pregação, até prender os servos de Jeová. Mas uma hora eles vão conhecer e saber quem é Jeová, assim como os filisteus, eles vão deixar de existir. Bom, irmão Maurício. Então, nós vemos exemplos modernos, como os Estados Unidos, que prendeu os irmãos em 1918, depois os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e também a União Soviética. Tanto que a semana passada, 8 de abril, foi um dia que a União Soviética recolheu os irmãos de onde eles estavam e levaram para a Sibéria, centenas, milhares de quilômetros mais longe. E foram para um lugar, um campo de concentração, que não tinha nada, era menos 40 graus centígrados. E os irmãos perseveraram ali, e ali eles pregaram. A própria União Soviética levou eles para pregar num lugar que não tinha ninguém antes. Mas agora eles estão de novo perseguindo as Testemunhas de Jeová, ou seja, não aprenderam da primeira vez. Só que dessa segunda vez, talvez Jeová intervenha, né?
E aí eles vão entender de uma vez, né, quem é que manda. Muito obrigado por mencionando esses exemplos mais modernos. E falando nesse tópico, estamos vendo cada vez mais relatos dos nossos irmãos sendo presos na Rússia. Então, como esses relatos fortalecem a sua fé na habilidade que Jeová tem de ajudar seus servos de forma individual? Irmã Deli? Então, em nenhum desses relatos nós vemos desespero ou fragilidade nos irmãos, né? Ao contrário, todos eles falam de paz, de força, que só Jeová poderia dar. Então, nós podemos confiar plenamente nessa ajuda de Jeová e não ter medo do que possa vir no futuro. Muito bom. Muito obrigado. E irmão Eugênio? E a gente vê como Jeová cuida por meio da sua organização e dos irmãos, né? O apoio que eles têm tido, né? Outra coisa também que me chama a atenção é que aquelas pessoas, às vezes, que perseguiam esses irmãos dentro da cadeia, agora passaram a defender, em alguns casos, né? E esses irmãos têm força até mesmo para pregar a outros, né? Encarando como um novo território ali para eles. Então, isso mostra realmente que Jeová dá força, cuida e dá a força necessária para eles superarem aquelas dificuldades, né? Muito obrigado. Então, vamos para o próximo parágrafo e temos esse subtítulo. Estávamos aprendendo sobre os filisteus, agora vamos falar sobre a cidade de Tiro. O subtítulo é Ter abundante riqueza não é uma proteção. Temos já uma dica sobre as lições e agora vamos ter a leitura de parágrafo 18. A antiga cidade de Tiro ficava no centro de um dos maiores impérios comerciais do mundo antigo. Pelo mar, a oeste, os navios de Tiro cobriam uma vasta rede comercial que cruzava o mar Mediterrâneo. Por terra, a leste, suas rotas atravessavam fronteiras, ligando Tiro a impérios distantes. Por centenas de anos, ela acumulou riquezas e mais riquezas, negociando com essas terras remotas. Seus mercadores e comerciantes ficaram tão ricos que se consideravam príncipes. Então, a pergunta, que tipo de império a cidade de Tiro controlava? Irmã Patrícia. Então, Tiro controlava o império comercial e suas rotas, tanto por mar como por terra, facilitavam esse tipo de comércio. Por centenas de anos, ela acumulou riquezas e negociando até mesmo com terras distantes. E seus mercadores eles eram tão ricos que a Bíblia considerava eles como príncipes. Isso mesmo. Foi um grande império mesmo. Muito bom. Então, vamos lá para os próximos parágrafos 19 e 20. Israel teve bastante contato com os habitantes de Tiro durante a construção do palácio de Davi e do templo de Salomão. Isso porque Tiro forneceu material e trabalhadores para a obra. Nessa época, Israel estava no seu melhor momento. Pense na maravilhosa oportunidade que os milhares de habitantes de Tiro tiveram: aprender sobre adoração pura, conhecer a Jeová e ver como é bom servir ao Deus verdadeiro. Apesar dessa oportunidade, os habitantes de Tiro preferiram continuar no seu modo de vida materialista. Eles não imitaram o exemplo dos habitantes de Gibeão, uma cidade poderosa de Canaã. Só de ouvirem sobre as coisas grandiosas que Jeová tinha feito, os gibeonitas passaram a servir a Deus. Na verdade, os habitantes de Tiro acabaram se tornando inimigos do povo de Deus e até venderam alguns deles como escravos. Que diferença havia entre os habitantes de Tiro e os habitantes de Gibeão? Irmã Stephanie? Então, a diferença é que os habitantes de Tiro, mesmo tendo a oportunidade de conhecer, né, a adoração pura, conviver com os israelitas naquela época e ver como era bom servir a Jeová, eles optaram por continuar com seu modo de vida materialista. E os habitantes de Gibeão, só de escutar falar a respeito das coisas que Jeová tinham feito, eles optaram por servir a Jeová. Muito obrigado, isso mesmo. O irmão Glauber? Eu achei muito interessante esses detalhes que o parágrafo trouxe à atenção, onde falou que os habitantes de Tiro tiveram longos anos de oportunidade ao trabalhar junto com a nação de Israel, né?
Aqui mencionou que eles trabalharam ali na construção do templo, né? Então eles se associaram com os trabalhadores ali, que estavam sendo designados por Salomão, que tinha uma vasta sabedoria. Então eles tinham contato com a adoração pura, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo a oportunidade, talvez, de adorar Jeová no novo templo da ocasião, eles não quiseram fazer isso, né? O parágrafo mencionou Joel 3,6 e Amós 1,9, que mostra que eles até comprova que eles até venderam os israelitas como escravos, né? Ao invés de tomarem um lado de Jeová. Então eles tiveram a oportunidade, mas preferiram continuar com as riquezas ao adorar a Jeová. Muito obrigado. E também, irmã Patrícia. E mais um detalhe é que, ali, de acordo com o livro de Josué 10:2, ali mostra que a cidade de Gibeão não era uma cidade qualquer. Eles também tinham reis, era uma cidade grande, assim como Tiro também tinha fama. Só que os gibeonitas, eles reconheceram que o povo de Deus tinha aprovação e se submeteram, diferente de Tiro, que seguiu orgulhoso, confiando nas suas riquezas. Muito obrigado. Irmã Sarita. Esse relato de Josué é bem interessante, porque, por exemplo, no 29 a 24, fala que eles reconheceram que Jeová estava lutando com os israelitas, né? Então, eles meio que, como que se humilharam, deram um jeito de fazer um acordo, inclusive, com Israel, para que pudessem ter o apoio de Jeová e não quiseram ficar contra, diferente ali de Tiro. É verdade. E irmão Roberto? Então, é interessante até no relato de Crônicas, no versículo 12 até o 14, que mostra que o rei lá de Tiro, Irão, ele até falou de louvar a Jeová, visto que Jeová ama o seu povo, né? Então ele reconhecia isso positivamente. É como pessoas que reconhecem que o povo de Jeová é abençoado por Deus, é o povo de Deus, mas não tomam ação para se juntarem a eles nem fazer a vontade de Deus. Muito bom. Excelente, irmãos. Muito obrigado também por trazer esses textos bíblicos nos seus comentários. Então, eu acho que podemos avançar para parágrafos 21 e 22. Por meio de Ezequiel, Jeová disse a esses inimigos: Eu estou contra você, ó Tiro, e levantarei contra você muitas nações, assim como o mar levanta suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão suas torres. Rasparei seu solo e farei dela uma rocha lisa. Os habitantes de Tiro achavam que as riquezas eram sua proteção. Para eles, o dinheiro trazia a mesma segurança que as muralhas da ilha de Tiro, que tinham 46 metros de altura. Mas eles deviam ter dado atenção ao aviso de Salomão. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Na sua imaginação, ela é como uma muralha protetora. A profecia de Ezequiel sobre Tiro se cumpriu. Depois de destruir Jerusalém, os babilônios vieram contra Tiro, e a parte da cidade que ficava no continente caiu depois de um cerco de 13 anos. Daí vieram os gregos. Em 332 a.C., Alexandre o Grande cumpriu uma parte surpreendente da profecia de Ezequiel. Seu exército lançou no mar as ruínas da parte de Tiro, que ficava no continente, como pedras, madeiramento e solo, e construiu um aterro até a ilha de Tiro. Alexandre quebrou partes da muralha e saqueou a cidade. Milhares foram mortos e muitos outros milhares foram vendidos como escravos. Os habitantes de Tiro viram que nem suas riquezas nem suas muralhas puderam protegê-los. Eles foram obrigados a saber quem é Jeová e aprenderam da pior maneira que ter abundante riqueza não é uma proteção. Pergunta A. No que Tiro confiava? Irmão Bruno. Então, Tiro confiava nas suas riquezas. Achava que por ser muito rica, ter muitos bens, ter construído uma muralha gigante ali de 46 metros de altura, achava que estavam protegidos. Talvez por causa do contato com outros povos, achavam que todos precisavam deles, que ninguém ia, talvez, se atrever a destruí-los, então achavam que estavam seguros porque tinham bens materiais. Muito bom. Foi isso mesmo. Irmão Maurício?
muitas nações têm o mesmo pensamento hoje, como os Estados Unidos, a China, a Rússia e outros. Tem grande poder econômico. E eles acham que isso vai os proteger de alguma maneira. Na verdade, eles fazem o que eles querem, né? Porque eles sabem que ninguém pode ir contra eles. Mas eles estão enganados, e Tiro é o maior exemplo disso. Isso mesmo. Muito obrigado por pensando como isso tem um vínculo de hoje em dia. E pergunta B. Então, o que aconteceu com Tiro? Irmã Rafaela? Então, nós vimos que aquelas profecias que Jeová falou sobre a cidade de Tiro, todas se cumpriram, né? Infelizmente, a riqueza que ela tinha não pôde protegê-la da fúria de Jeová. Primeiramente, os babilônios vieram contra Tiro e fizeram um cerco de 13 anos. E, no final, aquela cidade caiu. E também a segunda parte, né, do cumprimento dessa profecia foi quando Alexandre quebrou partes da muralha e saqueou a cidade, fazendo com que milhares de pessoas fossem mortas e outras vendidas como escravas. Muito obrigado. Irmão Marcos? Então, eles não acataram, né, os conselhos, por exemplo, o que Salomão falou, né, que aquela cidade fortificada, só na imaginação deles seria a proteção. E foi da pior forma possível, né, eles perderam sua riqueza, como foi mencionado, muitos morreram e foram vendidos. Assim, eles tiveram que ser obrigados, por assim dizer, a concordar, a entender que Jeová é o único que pode dar proteção, não as riquezas, né? Isso mesmo. Irmão Eugênio? E o que eu achei interessante também é que o ataque de Babilônia contra Tiro não significou o fim completo dela, né? Então, o julgamento de Jeová era que Tiro fosse totalmente destruída, por assim dizer, ficou alguns resquícios ainda. Então, conforme os irmãos comentaram, 250 anos depois que Alexandre realmente destruiu totalmente, né? Então, mostra realmente a veracidade das palavras de Jeová. Muito obrigado. E só uma pergunta. Então, falávamos sobre 2 períodos de destruição contra Tiro. Essa foi no mesmo lugar? Alguém pode explicar isso? Irmã Patrícia? Então, primeiramente, Nabucodonosor, ele destruiu a Tiro continental. Só que ele não cumpriu a profecia por inteiro. Conforme comentado, só aconteceu isso 250 anos depois, quando Alexandre o Grande, ele destruiu a ilha por completo. Isso, muito bom. E irmão Glauber? E é interessante os detalhes do cumprimento dessa profecia de Jeová, né? Em Ezequiel 26:12, Jeová profetizou que quem conquistasse Tiro ia saquear a cidade e lançaria na água as suas pedras, o seu maduramento e o seu solo. Isso cumpriu nos mínimos detalhes quando Alexandre o Grande ele pegou as ruínas da parte continental de Tiro, lançou no mar para chegar até a ilha, né? Então cumpriu nesses pequenos detalhes a sentença que Jeová tinha proferido contra Tiro. Isso mesmo, muito bom. Obrigado por trazer essa informação para nós também. Excelente, irmãos. Então, temos o quadro completo sobre o que aconteceu com Tiro. Agora, vamos aprender sobre as lições por hoje em dia. Vamos ter a leitura de parágrafo 23. Que lição aprendemos dos habitantes de Tiro? Jamais queremos deixar que o poder enganoso das riquezas nos faça confiar nos bens materiais, achando que são uma muralha que vai nos proteger. Não podemos ser escravos de Deus e das riquezas. Só os que servem a Jeová de todo o coração estão realmente seguros. As profecias sobre o fim deste mundo mau vão se cumprir em todos os detalhes, assim como aconteceu com as profecias contra Tiro. Quando Jeová destruir este sistema comercial ganancioso e egoísta, os que confiam nas riquezas vão ser obrigados a saber quem é Jeová. Muito obrigado por sua leitura, Lucas. E antes de fazer a pergunta por parágrafo 23, quem gostaria de ler para nós Mateus capítulo 6, versículo 24? Irmão Bruno. Ninguém pode ser escravo de 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Muito obrigado. Com isso em mente,
Que lição aprendemos dos habitantes de Tiro? Irmão Vitor. Então, jamais devemos deixar que o poder enganoso das riquezas nos faça confiar nos bens materiais, achando que são assim como uma muralha que vai nos proteger. Devemos lembrar o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 29. Que o que Jeová nos deu é maior do que todas as outras coisas e ninguém pode arrancá-las. Nós só vamos estar realmente seguros nas mãos de Jeová. Muito obrigado. Então, talvez podemos ler aqueles textos lá também, para pegar algumas mais lições detalhadas sobre isso. Quem gostaria de ler para nós primeiro Mateus 6, 31 a 33? Irmã Stephanie, por favor. Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas coisas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Muito obrigado. E também em seguida, talvez alguém pode ler para nós João 10, 27 a 29? Irmã Sarita? Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais serão destruídas, e ninguém as arrancará da minha mão. O que o meu Pai me deu é maior do que todas as outras coisas, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Muito obrigado. Então, com esses textos em mente, como eles fortalecem sua fé na capacidade de Jeová cuidar de você? Irmão Roberto. Então, o texto de Mateus deixa bem claro que Jeová cuida de nós, nossas necessidades materiais, se colocarmos o reino em primeiro lugar. E João mostra que se nós tomarmos o lado de Jeová, escutarmos a sua voz e segui-lo, ele vai nos proteger. Isso mesmo, muito obrigado. Irmã Deli? A ilustração da página 78, que mostra a muralha sendo destruída, nos ajuda a ver que não existe força, né? Porque nós vemos aqui a muralha bem grossa, né? Parecia realmente indestrutível. Mas não existe nada que possa impedir a vontade de Jeová. E se a vontade de Jeová é nos proteger e nos ajudar, não tem governo, não tem exército, não tem nada que vai poder impedir isso. Isso mesmo, muito obrigado. Irmão Marcelo? Durante essa pandemia, nós temos visto, né, quão falhas são as riquezas. Elas não podem garantir a saúde e nem impedir a morte. Então, a gente tem acompanhado claramente isso, né? E se nós, né, tentarmos equilibrar as duas coisas, a riqueza e amar as duas coisas, são incompatíveis. Vai chegar um ponto que talvez a pessoa comece a achar que as coisas espirituais estão atrapalhando a rotina dela, o que não é uma verdade. É uma inversão de valores que esse sistema tenta impor. Então, é bom ter em mente que ali onde tiver nossas riquezas, ali vai estar nosso coração também. Isso mesmo, obrigado. Irmão Marcos? Interessante de ver que algumas dessas coisas por si só não são erradas, né? São essenciais. E Jeová sabe de que necessitamos. Mas o ponto é quando o que damos de valor, colocamos em primeiro lugar. Nós não queremos fazer isso, né? Até o que o livro de João 10, 27 e 29 falou que nós queremos ser conhecidos por Jeová, não pelas riquezas ou pelas pessoas do mundo. E o que isso vai acontecer? Bem, Jeová nunca vai se esquecer da gente, né? Nós seremos conhecidos por Ele e teremos uma vida eterna. Isso com certeza fortalece nossa determinação de manter uma vida simples servindo a Jeová. Isso mesmo. Então, isso realmente foi uma das lições que aprendemos sobre o Tiro, que devemos confiar em Jeová, não em riquezas. Mas também temos outra lição. Por exemplo, lemos todos aqueles detalhes lá no parágrafo anterior. Eles não são lá só para ser interessantes, mas eles são lá para comprovar que Jeová cumpre
o que ele promete, porque Jeová predisse todos aqueles detalhes. Agora, pensando nisso, hoje nós aguardamos profecias com cumprimentos em detalhes, como grande tribulação, todos aqueles eventos. Como o cumprimento específico das profecias a respeito de Tiro fortalecem a nossa fé no que está por vir? Irmã Patrícia? Então, a gente tem conhecimento de que algumas profecias já se cumpriram, outras a gente está presenciando, mas algumas ainda virão. No caso de Tiro, levou um tempo para ela se cumprir por completo, mas não deixou de se cumprir. Então, isso aumenta a minha convicção que o que Jeová predisse a respeito do futuro vai se cumprir em mínimos detalhes. É só aguardar, ter fé em Jeová, e assim a gente vai poder ver os cumprimentos de todas as profecias em mínimos detalhes. Isso mesmo. Irmão Roberto? Isso nos dá um alerta, porque no nosso caso podemos estar do lado como tivesse do lado de Tiro ou como do lado do povo de Jeová. Então, se nós confiarmos no sistema econômico ganancioso e egoísta que existe hoje, poderemos ser surpreendidos no futuro e quando Jeová destruir todas essas coisas e provar que ele realmente é o Deus Todo-Poderoso e está sob o controle. Muito bom. Isso mesmo. E o que nós podemos fazer, então, para nos ajudar a ser, essa esperança ser mais realística em nossa mente? O que devemos fazer com essas profecias? O que nós devemos fazer, então? Irmão Glaber? Primeiro, seria muito bom nós relembrarmos, né, as profecias já cumpridas da palavra de Deus. Vai fortalecer a nossa confiança nas que ainda vão se cumprir. E também nós podemos nos familiarizar com essas futuras profecias, né? À medida que elas forem acontecendo, aí vamos ver a mão de Jeová conduzindo as coisas, e isso com certeza vai também aumentar a nossa confiança nele. Isso mesmo, irmãos. Muito obrigado. Então, em resumo, aprendemos que hoje não devemos ter medo dos governos humanos. Como os filisteus, os governos humanos vêm e vão, mas o povo de Jeová continua a crescer. E também da cidade de Tiro, aprendemos duas lições. A primeira, que devemos confiar em Jeová, não em riquezas. E a segunda lição é que devemos continuar de ter fé que Jeová vai cumprir todas as profecias que ele fez. Portanto, irmãos, que todos nós confiemos em Jeová, colocando ele em primeiro lugar, enquanto esperamos pelo cumprimento das profecias do nosso futuro. Sem dúvida nenhuma, tivemos um verdadeiro banquete nessa reunião. E como valeu a pena estarmos aqui reunidos para nos alimentar disso. Mesmo que talvez estejamos um pouco cansados, certamente valeu muito a pena estarmos aqui. Por exemplo, na reunião de hoje, nós vimos a importância da mansidão, mesmo diante de situações de estresse, de pressão. Moisés, até então, era conhecido como um dos homens mais mansos da terra, como nós vimos. Mas numa falha momentânea dele, grave, mas momentânea, quase que ele colocou tudo a perder. Ele não perdeu a sua relação com Jeová, mas perdeu um grande privilégio, que era de entrar na terra prometida. E, sem sombra de dúvidas, o mesmo pode acontecer conosco se não tomarmos cuidado, não desenvolvermos a mansidão. Talvez não percamos a nossa relação com Jeová, mas podemos perder valiosos privilégios que tenhamos na organização. Em Faça Melhor no Ministério, nós vimos excelentes sugestões para mantermos a calma. Entre as sugestões dadas ali, podemos mencionar algumas delas. Por estabelecermos alvos, esperarmos antes de agir, se necessário, nos afastar daquela situação, ou melhor ainda, se for possível deixar passar, esquecer o assunto, melhor. Em nossa vida cristã, vimos um belo vídeo sobre falar o que é bom para edificar outros. Nós queremos ter pessoas agradáveis à nossa volta. E nós, somos agradáveis para outros?
E ali deu várias sugestões de como ser agradável, falar boas palavras, palavras que edifiquem, elogiar sinceramente. Que tal fazer isso hoje mesmo, quando acabar a reunião? Pensar num elogio sincero para dar para alguém. Uma ótima prática. E, por fim, no livro Adoração Pura, vimos que, historicamente, o povo de Deus sempre teve inimigos, mas nenhum deles prevaleceu. Todos eles tiveram seu julgamento na hora certa, dada por Jeová. E o mesmo vai acontecer conosco. E nos alegrou muito ver nesse mesmo estudo as palavras ali de João 10, 28, onde diz que Jeová diz que ninguém vai arrancar as ovelhas da mão dele. Que lugar seguro para estarmos, não é mesmo? E semana que vem, o que nos aguarda? Será muito bom nós considerarmos que as boas novas serão pregadas, porque essa é a vontade de Jeová, e nada pode impedir, nem perseguição, nem pandemia, nem catástrofes naturais. E também vamos ver o poder da palavra de Deus em nossa pregação, num vídeo muito interessante que teremos semana que vem. Certamente estamos muito ansiosos para chegar esse dia. Temos apenas um anúncio para dar para a congregação, e o anúncio é: cartão de identificação para menores de idade não batizados. Temos o prazer de informar que o cartão de identificação feito para menores de idade não batizados foi atualizado. Esse cartão contém as informações de contato dos pais ou responsáveis legais em caso de emergência e instruções para a equipe médica a respeito de evitarem usar transfusões de sangue. Os pais podem obter esse cartão com um server de publicações. Eles podem obter um cartão para cada um dos seus filhos menores de idade que não são batizados. Se o menor de idade for batizado, o próprio menor pode obter com o server de publicações o cartão Diretivas Antecipadas e Procuração para Tratamento de Saúde. Muito bem, agora nós vamos ter a oportunidade de expressar nossa gratidão a Jeová. E será muito bom cantarmos juntos palavras como essas, que estamos perseverando, sem medo de lutar, e nada vai nos derrotar. Vamos cantar em alta voz essas palavras juntos agora, no cântico 129, que está baseado em Mateus, capítulo 24, versículo 13. O tema, eu vou perseverar. E no final, o irmão Marcos Estrela fará a oração.